O tema de hoje é o chamado. Fala comigo. Mais uma vez. O chamado. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1, eu quero ler um dos chamados que mais me impactam quando nós somos expostos a esse entendimento, a esse texto. Perceba uma coisa aqui muito importante aqui nesse texto. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então esse tema, o chamado. Quando nós olhamos na palavra de Deus, quantas pessoas que foram chamados para cumprir uma missão no reino de Deus, assim como a história de Moisés, você vai perceber que na sua maioria eles se sentiram inadequados. Quando você começa a buscar dentro de você os motivos negativos pelos quais você não pode realizar a obra de Deus, você vai encontrar. Aliás, você vai encontrar mesmo, porque nós realmente não fomos chamados por causa da nossa capacidade que temos. Nós somos chamados por causa daquilo que o Senhor viu em nós e nos capacitou para fazer. Toda vez que olhamos na história, como nós olhamos aqui Moisés, que ele se sente inadequado, aqui no texto eu li parte só da história dele, que ele dizia que não conseguia falar, alguns diziam até que ele tinha um problema de fala, ele tinha dificuldade na sua fala e algumas outras dificuldades, porque ele havia matado um egípcio, ele tinha assassinado uma pessoa, ele estava escondido por 40 anos em um deserto, porque ele não podia voltar para a sociedade mais, ele seria preso, ele seria morto por aquilo que ele havia cometido. Então ele tinha talvez algumas qualificações ou desqualificações que não daria condições dele poder manter o seu chamado. Eu não sei, na verdade, você, mas o que eu vejo aqui é Deus nos pedindo para fazer algo que a gente pensa que não é capaz de fazer. Há uma frase que não diria tão antiga, mas que permeou muitos anos o nosso ministério, é que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Vamos falar juntos? Deus não chama os capacitados. Já tentamos entender qual a autoria dessa frase, John Wesley e outras pessoas que já foram dadas, mas não seria tão importante isso, porque o que importa é que existe uma base muito profunda nas Escrituras, essa frase, que na verdade Deus, ele não chama os capacitados. Não é porque eu fui capacitado que Deus me chamou, mas ele capacitou quem ele chamou. Pessoas que estão disponíveis para Deus. É muito mais interessante treiná-las para uma obra do que pessoas que têm o carisma, que às vezes têm a capacidade, mas não têm a disponibilidade para servir a Deus. Quanta gente capaz, quanta gente com talentos extraordinários, mas que estão escondidos, que estão guardados. E aqui o Senhor está dizendo que eu vou te usar. Deus está dizendo o quê? Eu vou te usar. O que ele está dizendo para Moisés é a metáfora do que ele está dizendo para todos que foram chamados, que disseram Rinene, que disseram eis-me aqui. Ele está dizendo que você precisa ser alguém que você imagina que não pode ser. Ele está pedindo para que você alcance uma coisa na sua vida que você pensa que você não pode alcançar. O chamado de Deus na vida de um homem, de uma mulher, querido, ele suplanta toda a capacidade que nós temos natural.
aquela que você usa no teu trabalho, que você pode usar também na igreja, é bem-vindo, a capacidade que você tem de ensinar pessoas naquilo que você estudou, se formou, na faculdade que você fez, no treinamento que você recebeu. Mas quando Deus te chama, Ele vai te dar algo que você nunca fez na tua vida. Ele vai te dar uma condição que você nunca realizou. Pessoas tímidas que de repente estão pregando para multidões. Pessoas que se sentem inadequadas, que se sentem inclusive pecadoras, de repente ensinando naquilo que um dia foi a vergonha dele. Alguém que passou uma luta no casamento absurda e um belo dia está ensinando os casais como ser bem casado. Aí você não consegue entender a dinâmica de Deus. Como que na verdade Deus vai sempre no seu chamado fazer você realizar aquilo que você nunca imaginou que você poderia realizar. Posso ouvir um amém? Então o que eu tenho que acreditar? Que você está hoje pensando, eu sou desqualificado, mas Deus vai me potencializar para fazer a obra que Ele tem a realizar na minha vida. Quando você diz assim, apóstolo, eu tenho capacidade sim, é porque você não está entendendo o que Deus está te chamando para fazer. Quando Ele diz, eu estou fazendo coisa nova, porventura não percebeis? Eu estou abrindo caminho no deserto, eu estou criando rios no ermo. Ele está dizendo, meu filho, na verdade, eu não te usei ainda como eu quero. A ponta de um iceberg representa 5% de um todo. E quando alguém vê o iceberg e diz assim, viu um iceberg? Na verdade, você não viu nada. Fala pro teu irmão, você não viu nada. Eu estou liderando célula, eu estou pregando, Deus está me usando, glória a Deus. Eu tenho podido abençoar financeiramente, eu sou envolvido na obra, eu canto, eu faço, eu expulso o demônio, glória a Deus. Mas fala pro teu irmão de novo, você não viu nada. Sabe por quê, irmãos? A gente não tem noção do que Deus preparou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou em coração humano. A gente vive aquém. Eu não estou lhe criticando, por favor, não estou exortando. Eu estou dizendo o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso, o quanto a gente não alcançou ainda. Nossa mente humana não consegue perceber o tamanho da obra que Ele tem na vida de cada um que foi chamado. Fale comigo, eu fui chamado. E pode acreditar, todos aqui foram chamados. Existe uma chamada específica de Deus para a sua vida. A de Moisés, eu já falo contigo sobre ela daqui a pouco. Mas a dimensão dessa mensagem de hoje é para você ter essa percepção de que a gente consegue apenas acessar um pouco. Eu dizia semana passada, eu pisei na praia e digo assim, conheço o oceano. Irmão, você não fala pro teu irmão, você não viu nada. Eu acho que eu vou mudar até o tema da minha mensagem. Você não viu nada. Porque a grande verdade é essa. Eu olho para o meu passado e lá atrás, olho para aquele jovem, que continua jovem, graças a Deus, aleluia, mas que olhasse para o futuro, eu pudesse profetizar, eu nunca poderia imaginar nada mínimo daquilo que Deus de fato fez na minha vida. E quando eu olho daqui para frente, eu consigo sonhar com coisas grandes, bonitas, eu consigo imaginar coisas maravilhosas sendo realizadas na minha vida ou através da minha vida, a partir do Senhor, mas eu não vi nada, você não viu nada, você não tem noção da capacidade que Deus lhe deu, do potencial que Deus colocou dentro de você. Você está vendo só a pontinha e já está dizendo uau. Então você não sabe como Deus vai fazer coisa grande através da tua existência, através da sua vida. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Deus chama Moisés e se apresenta. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu entendo porque esse Deus, ele está dizendo que Ele é o Deus de Abraão. Eu entendo. Na verdade, irmãos, quando a gente olha a história de Abraão, o nome de Abraão engrandece Deus. Abba, Abraão, o pai de nações, o pai de povos. Eu consigo entender. Verdade, olha, quando ele apareceu para Moisés e disse, eu sou o Deus de Abraão, irmãos, enalteceu o céu. Os anjos devem ter se batido palma. Porque Abraão é o patriarca. Abraão levantou 7 altares ao Senhor. No seu ler-lerá, que todo mundo teve, o dele foi diferente de todo mundo, porque ele largou parentela, largou terra, largou tudo para trás. E depois, quando Deus pediu o futuro dele, que era o filho, ele também entregou. Então, não tem ninguém como Abraão. Então ele é o Deus de Abraão. Eu fico imaginando quando Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Moisés deve ter pensado, então não dá para mim não, porque se for comparar com Abraão, eu não vou fazer nada nessa terra, porque Abraão é o pai da fé. Abraão, como ele disse, cada dificuldade que ele teve, ele levantava um altar ao Senhor. Era um homem que entendeu o caminho da aproximação, porque sacrifício no Antigo Testamento, querido, é aproximar-se.
Quando se fala de entregar, levantar um altar ao Senhor, é aproximação, é conexão. Então, todo o tempo, Abraão estava completamente ligado a Deus. Ele larga a parentela, como eu disse. Abraão, ele teve uma fé invejável, absurda. Ele foi chamado de pai de nações, ele é o patriarca. Se a gente for eleger aqui o que Abraão foi, a gente poderia passar uma mensagem inteira falando só sobre esse homem. Porque ele diz, eu sou o Deus de... Vocês estão aí ou não? Eu sou o Deus de Abraão. E você olha para Abraão e fala, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Porque me inspira, mas ao mesmo tempo me distancia. Porque eu falo, meu Deus, então o Senhor vai ser o Deus do Joel quando? Fala teu nome aí, eu vou cantar 1, 2, 3, você fala teu nome. 1, 2, 3. É isso aí, Deus vai ser o teu Deus quando? Porque o Deus de Abraão, ok, é o Deus do Abba. É o Deus do Pai de Nações. É o Deus que lutou com o próprio Deus quando lá em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 22, que ele começa a falar com Deus, Senhor, o Senhor, no versículo 25 ele fala, o Senhor é o juiz de toda a terra. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E Deus ficou parado, esperando. Abraão, o que você tem a dizer comigo? Senhor, se tiver então lá 40, 50 pessoas, só vai destruir. Deus falou, não, se tiver justo lá, eu não destruo. Abraão foi esse homem, querido, que ele, no hebraico original, ele pôs a mão no peito de Deus. Ele está dizendo, Deus, o Senhor não pode destruir Sodoma e Gomorra. Ele lutou porque ele era um pai de nações e Deus respeitou, apesar de Deus destruir, porque o argumento dele não foi suficiente. Esse aqui é Abraão, então ele é o Deus de Abraão. Para mim está tudo bem. Agora, eu também consigo entender por que ele é o Deus de Isaac. Sim ou não? Sim ou não, gente? Pode falar assim, porque o Deus de Isaac é um Deus fantástico. Eu fico pensando que quando Isaac, ele não reclamou quando o pai dele está subindo o Monte Moriá, e ele disse, Senhor, meu pai, aqui a gente já tem tudo, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. E ele não lutou com o pai. Isaac já era um menino com 16, 17 anos de idade. Ele podia muito bem segurar a mão do pai dele. Na hora que estava amarrando ele podia dizer, não, eu não vou morrer. Mas ele ficou ali seguro, sabendo que se o pai dele falou com Deus, Deus também falaria com ele. Isaac era um homem, querido, que ele multiplicou toda a sua finança. Ele prosperou na terra do inimigo. Sabe o que é uma pessoa que chega no lugar de toda a dificuldade do mundo e fica mais rico do que o povo da própria terra? Isaac, ele abriu poços do próprio pai. Ele foi um homem que ele honrou a sua geração. Ele foi lá onde o pai dele havia aberto o poço, foi lá e abriu. E o Senhor o prosperou na terra, o Senhor o abençoou. Isaac foi um homem que andava com Deus também. Um homem que você vê que tinha obediência, um homem que tinha evidência na vida dele. Isaac representa Cristo, porque quando ele sobe o Monte Moriá com o madeiro nas costas, ele representa o próprio Cristo. Isaac prospera, Isaac abre poços, Isaac, a gente só vê elogios para Isaac aqui, de uma caminhada maravilhosa. Então, se Deus é o Deus de Abraão, eu entendo. Se Deus é o Deus de Isaac, a gente também entende. Agora, irmão, eu quero ser honesto com você. Eu não consigo entender por que Deus se apresentou como o Deus de Jacó. Com toda a sinceridade. Porque Deus de Abraão está lindo. O Deus de Isaac, dá até música, dá para adorar a Deus. Deus de Abraão, de Isaac. Mas Jacó, irmão, por que Deus não falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Estaria correto? Sim. Estaria correto? Sim. Porque quando ele se apresentou para Moisés, Jacó não era mais Jacó. Jacó já era Israel. O nome dele já tinha sido mudado. Ele já não era conhecido mais pelo trapaceiro que ele era. Ele não era conhecido mais pelo homem que... Ele se passou pelo próprio irmão, gente. Ele colocou uma pele de animal no corpo para poder trapacear o próprio pai, que era cego. Você tem noção do que é um filho desse? Que passa o pai para trás, sendo o pai cego. Não, você não está entendendo. Ele se passou pelo próprio irmão e roubou aquilo que não era dele. Ele entra numa zona, de uma condição na vida dele, de erros e erros e erros, aonde Jacó, querido, ele seria um problema. A vida dele era bagunçada, a vida dele era cheio de problemas. Jacó significa enganador, trapaceiro, ovelha negra. A desgraça, né, da família, uma mancha da linhagem santa. Apóstolo, mas estava indo tão bem, eu também acho. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
É o Deus de Jacó, gente. Agora, por que que Deus, quando chama Moisés, ele apresenta como Deus de Jacó? Porque Jacó não representa muito para nós. Israel sim. Israel sim. Jacó teve 11 filhos, Israel teve um. Apóstolo, mas é a mesma pessoa? Eu sei que é. Mas só que você descobre que quando o nome dele foi mudado, nasceu Benjamim. Agora, a grande questão é que Deus não errou. Você percebe que é um embaraço, é um problema. A vida de Jacó, como eu disse, é uma bagunça. Jacó não estaria na escala do louvor, não. Ele não entraria no grupo de servos, muito menos para poder ficar aqui cuidando da porta da igreja e falar Jacó na porta, não dá. Não dá, gente. O pessoal vai chegar, já vai conhecer ele, reconhecer ele e falar, gente, mas como é que esse projeto de vida aceita Jacó? Como é que pode esse homem estar cantando aí? Jacó tinha uma vida questionável, atitude questionável, confusa, trapaceiro. E pior que ele foi incentivado pela mãe um momento, igual o tio Labão, era geracional, o problema dele era sério. Não falava a verdade. Jacó era resultado de uma geração amaldiçoada, gente. Ele vinha de uma linhagem de trapaceiros, porque Deus se associa com um caráter desse, questionável de Jacó. Apóstolo, eu estou ficando chateado, porque o senhor está dizendo que Deus chamou como Deus de Jacó. Eu quero que você pense comigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas o Deus de Jacó. E ali você percebe que Deus poderia muito bem ter apresentado, ou se mostrado como Deus de Israel. De Israel. Até porque Deus, quando olha para nós hoje, Ele não olha o teu passado, Ele olha o teu presente, Ele olha quem você é hoje, nem quem você foi. Agora, vamos recapitular, gente. Deus é o Deus de Jacó. Aí a gente olha e percebe o seguinte: será que deu alguma coisa errada nessa apresentação de Deus? Não deu errado. Sabe por quê? Porque você vai descobrir aqui que talvez porque há um Jacó em nós. Quando Deus apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele estava apresentando-se para Moisés, um assassino que havia matado um egípcio, um homem que estava na rota da fuga, um homem que dizia, eu não sou capaz, o que o Senhor está me chamando para fazer, o chamado que o Senhor me deu, o Senhor devia ter escolhido outra pessoa. Porque o Senhor não sabe minha história, o Senhor não sabe que eu não posso, como é que você quer que eu volte no Egito, que se eu chegar lá eu sou preso? Se eu chegar lá, meu nome está no jornal, está na capa do jornal, e o Senhor quer que eu chegue lá e lidere uma nação inteira. No mínimo, ele deve ter imaginado, Deus se enganou. O Senhor estava passando pelo deserto, passou por um beduíno ali, esqueceu que era ele e me chamou. Não, irmão, já te disse várias vezes, a unção não erra endereço. Quando Deus chama uma pessoa, você pode até achar inadequado. Se você procurar o que está inadequado na tua vida, você vai ter uma lista grande, eu te garanto. Só que isso não determina a qualificação que Deus deu a você. Porque o chamado que Ele deu a você não tem a ver com as suas qualificações. Tem a ver com aquilo que Ele determinou que você será. Você será uma bênção, e você já é uma bênção na mão dEle. Assim como Deus chamou Moisés. Dá um glória aí, irmão. Dá um glória aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que Deus está querendo dizer para Moisés? Porque se ele falasse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Israel, Moisés ia dizer, Senhor, eu não dá não. A lista está muito pesada. O Senhor jogou muito alto. Sabe quando ele bota a régua lá em cima? Você fala, não dá eu não, não vai ser não. Não, melhora e me ajuda aí, Deus. Mas quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Uau, eu sou o Deus de Isaac. Mas quando ele diz, eu sou o Deus de Jacó, Moisés no fundo pensou, então dá para mim também. Se Deus está falando que é Deus de Jacó, então dá para ser para mim também. Aí entra a grande questão. Por que Deus chama Moisés no meio de um contexto desse, numa história como essa? Sei que para alguns aqui, nós olhamos o histórico e imaginamos por que Deus tem essa perspectiva a partir de Moisés. Porque Ele está dizendo, eu não sou Deus somente das pessoas agradáveis. Eu não sou Deus somente das pessoas boazinhas. Eu não sou Deus somente das pessoas importantes. Eu não sou só o Deus somente das pessoas santas. As pessoas que casaram virgens, que viveram a vida certa, que nunca fumou, que nunca bebeu. Eu não sou Deus só desse pessoal que acha que nunca viveu nada na sua história, que pudesse desaprovar a Deus. Eu sou o Deus dos imperfeitos. Eu sou o Deus daqueles que tiveram uma história difícil. Eu sou o Deus daqueles inadequados, daqueles que tiveram um histórico de vida
que não daria nada, mas eu quero usar você. Eu quero usar pessoas que não teriam capacidade para ser usadas. O que Deus está dizendo aqui é para mostrar para Moisés e mostrar para mim e para você, querido, que essa ideia de uma pessoa completa, uau, preparada, e quando você vê o apóstolo pregando, vê alguém ministrando e falar, meu Deus, Deus escolheu os grandes. Nessa visão humanista que a gente vive hoje, dos treinamentos, que o indivíduo não pode errar, vence tudo na vida. Irmão, o evangelho não se vence tudo na vida. No mundo tereis aflições, no mundo tereis batalhas, tereis dias que você vai estar lá no vale. O que não pode mudar é a sua posição em Deus, é a sua colocação no altar do Senhor. Esse evangelho triunfalista que tem causado uma crise existencial em muita gente, porque eu começo a ter um problema, eu fui mandado embora, deve estar em pecado. Que pecado, irmão? Você está passando na sua prova, mas Deus vai te abençoar. Você é forte, você é vitorioso, você é abençoado. No meio do momento da sua pior condição, pode ser o momento que Deus mais vai te usar, mais vai te levantar, vai glorificar o nome. Moisés foi levantado por Deus para ser um homem libertador. Moisés só libertou o povo, sabe por quê? Porque ele libertou a si mesmo. Cada nível de libertação pessoal, mais pessoas seguiam a ele. As pessoas seguem você, querido, no nível da sua libertação. Moisés não estava liderando uma nação, Moisés estava libertando a si mesmo. Moisés não estava libertando um povo, estava libertando a si mesmo. Enquanto ele se libertava, as pessoas vinham atrás dele sendo libertas. Não pense que aqueles que ministram como eu a você, estou te libertando, eu estou me libertando a cada dia. E cada nível de libertação na minha vida, você caminha também na libertação. É assim como será na tua história, na tua vida, pai e mãe. O nível da tua libertação libertará a sua casa, a sua geração, libertará seus filhos. Você está orando tanto para a salvação da sua casa, comece a orar pela sua salvação, comece a orar pela sua libertação, porque à medida que você for liberto, seus filhos serão libertos. À medida que você for abençoador, seus filhos serão abençoadores. É cíclico o que Deus quer fazer. Tem alguém recebendo? Dá um glória aí, irmão. Glória, glória, glória a Deus em nome de Jesus. Se a gente olha aqui a história de Abraão, Isaac e Jacó, todos os Jacós, né, presente hoje como eu, que temos a nossa história debaixo da misericórdia de Deus, você tem que entender uma coisa, querido. Nós celebramos exatamente por causa dessa graça de Deus, de ser o Deus de Jacó. Porque ele poderia ter dito, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de pessoas perfeitas. Eu sou o Deus só depois daqueles que me servem. Abraão, um homem de fé. Isaac, um homem de obediência. Israel, um homem que anda comigo. Só que não, ele foi lá no passado. Ele foi mostrar para nós, assim como para Moisés, isso. Por isso, quando eu olho, é difícil acreditar quando Deus chama alguém. Mas agora, quando Deus me chamou, meu irmão. Eu tinha 17 anos quando eu fui chamado para ser missionário. Eu estava no acampamento de jovens que tinha ali dezenas de jovens. Eu não sei daquele grupo quem mais além de mim se tornou pastor, missionário, evangelista, alguém decidido a servir a Deus, seja como enfermeiro, como advogado, como médico, como alguém, mas que decidiu servir a Deus. Eu não sei, mas eu tenho a cena do dia. Eu saio de Volta Redonda, no ônibus aqui, peguei aqui na nossa rodoviária, eu, meu irmão, mas duas pessoas, que o Edmar estava comigo nesse momento, e a gente foi lá para um acampamento em Arujá. Eu cheguei lá já atrasado, o projeto já estava acontecendo, tinha uma semana, mas graças a Deus ninguém chega atrasado quando Deus tem um propósito. Era o dia da fogueira. Eu cheguei atrasado porque tinha um monte de coisa acontecendo em uma semana. Eu cheguei quase no final, e naquele momento, aquela palavra, o pastor pregava sobre Jonas. Eu estava naquele ambiente, é fogueira, tudo escuro à volta. Como que aquela cena nunca mais saiu da minha mente. Eu só me lembro do momento que o pastor disse, se você hoje está decidido queimar sua vida ao reino, entregar sua vida, pega um graveto em algum lugar no chão e joga nessa fogueira. Agora, quando você jogar, a sua vida vai ser mudada a partir de hoje. Eu joguei aquele graveto, irmãos, não arrependo nem um segundo da minha vida. Se voltasse lá no passado, eu iria de novo, jogaria o graveto e viveria tudo que eu vivi. Fácil não foi. Mas a grande questão é que eu fiz a mesma pergunta que você faz. Senhor, primeiro que eu sou tímido. Eu não sou o melhor aluno das escolas. Nunca fiquei reprovado, mas só sabe o tanto que eu tenho que estudar para poder passar. Eu tenho gente lá que nem estuda e tira 10.
Tem pessoas muito mais capazes. Não estava sendo humilde. Não, eu estava só dizendo, Deus, o Senhor tem tanta gente para chamar. Só que o Senhor tinha um chamado comigo. Ele tinha um propósito na minha vida. Eu me formo, eu vou para o campo missionário e novamente veio uma nova crise. Porque as coisas não deram certo como imaginava. E eu dizia, Senhor, eu acho que o Senhor não me chamou. Eu ainda sou novo, eu tinha 23 anos de idade, eu posso começar qualquer coisa com 23 anos de idade, sabe disso? Uma faculdade, ou qualquer coisa, eu já estava casado, e eu fiz uma proposta para Deus, Senhor, vamos deixar o passado, vamos seguir em frente, eu vou seguir minha vida, porque o ministério não é o meu chamado, o Senhor está vendo, eu não sei pregar, eu não tenho essa capacidade, eu até estou replicando o que eu aprendi no seminário, mas eu não consigo me apaixonar e viver tudo isso. E Deus não me abandonou, porque Ele não chama capacitados, Ele capacita os chamados. Deus não me abandonou, e eu comecei a entender ali nesse processo, que a pergunta é por que eu? Essa é a pergunta, por quê? Literalmente, por que eu? Talvez você não se sinta bom bastante. Talvez você olhe para si e fale, mas apóstolo, eu posso ajudar de outras maneiras, mas na verdade, por que eu? Por que Deus tem um chamado com a minha vida? Deus que disse que Ele estava chamando não só Jacó, Ele chama Israel. Mas naquele momento, Ele está chamando Jacó para nos mostrar, como eu disse agora há pouco em Gênesis 49, 2. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi quem? Israel, vosso pai. Eu quero ler de novo, você vê que texto, no mínimo, curioso. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de quem? Jacó. Mas quem que vai falar? É Israel. Mas apóstolo, ele tem dupla personalidade, que ele tem um problema? O Jacó e Israel é a mesma pessoa. Então ele está chamando primeiro os filhos que são de Jacó. Mas quem vai falar é Israel. A verdade, querido, é que se você olhar na história, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que chamou Moisés, que chamou a mim, é o Deus que chama também Israel. Só que Israel era a parte boa de Jacó. E Jacó era a parte ruim de Israel. Qual o propósito? Quando Deus disse para que ele pudesse ser Israel e não mais Jacó, ele estava dizendo para que ele desse o melhor que ele tinha dentro dele. Porque na verdade o Jacozinho estava lá. Foi no Val de Jaboque, naquela experiência extraordinária, que Jacó teve o nome dele mudado. Foi naquele dia, querido, que ele lutou com o anjo. E naquela batalha que ele teve, uma noite, uma madrugada inteira, que Deus disse, o teu nome não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel. Mas a pessoa era a mesma, o corpo era o mesmo, o nome foi mudado. Então ele está mostrando o quê? Que quando Jacó foi abençoar os teus filhos, ele já era o Israel. Só que Deus falou, olha, vocês vão, filhos de Jacó vêm. Só que quem vai falar é Israel. Porque Israel vai abençoar os seus filhos. Jacó teve 11 filhos. Benjamim foi o 12º filho, mas foi filho de Israel. Mas é o mesmo homem. Na mesma coisa aconteceu comigo e você, querido. Existem obras que você fez quando você era Jacó. E existem coisas que você fez quando você já era Israel. Existem filhos que você gerou, você ainda era Jacó. Pela misericórdia de Deus, eles hoje são alcançados pelo Evangelho, porque você se tornou Israel. Hoje eles estão lá no Kids, estão lá com os adolescentes, eles estão aqui na igreja, eles estão salvos, e se não estão, serão em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Porque ele está dizendo, vocês foram filhos de Jacó, mas vocês estão ouvindo agora Israel. Porque na verdade, o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua história foi mudada imediatamente. Então quando eu olho essa história de Israel, eu vejo o tamanho da misericórdia de Deus diante da nossa incapacidade, do quanto nós estamos desqualificados para fazer o que Deus chamou. Como eu contei um pouco a minha pequena história, de que quando Deus me chamou, eu dizia, Senhor, mas eu não me vejo como essas pessoas que estão são bem-sucedidos. Naquela época já tinha suas grandes igrejas, já tinha seus resultados, pastores que pregavam muito bem, alguns deles que eu admirava. Eu olhava assim e dizia, eu
nunca vou conseguir chegar a tal. E na verdade Deus não estava me dizendo que eu chegaria a alguém ou como alguém. Deus tinha algo que era para a minha vida, que era o meu chamado. O que Deus está pedindo a você é que você precisa ser o que você nunca foi, você precisa fazer o que você nunca fez, porque na verdade quando Deus te chamou, Ele te deu uma capacidade que você nunca teve na tua vida. Você pode ter chegado aqui com muitas coisas, muitas capacidades, muitos doutorados, mas acredite, tudo isso é bem-vindo, mas quando você recebeu um chamado, Deus lhe entregou algo que você nunca fez na tua história. Deus vai lhe usar para curar os enfermos, para expulsar demônios, para pregar boas novas aos quebrantados de coração, para trazer conselho ao que está perdido, tirar alguém da morte. Deus chamou você para alcançar vidas, quebrar cadeias espirituais, ter discernimento espiritual. Isso não se aprende numa faculdade, isso é um dom que Deus entrega a você. Segundo o chamado que Deus lhe deu, Ele está capacitando você para realizar. Eu descobri uma coisa na minha vida. Tudo aquilo que eu realizo hoje foi a partir de uma dor de alguém. Deus nunca me ensinou ou me deu o dom para curar enfermo até ter um enfermo que eu queria orar. Deus nunca me deu a capacidade que eu pudesse alcançar uma realidade de libertação de um drogado, qualquer coisa, até que eu estivesse diante de alguém. Então o teu chamado, querido, ele aparece quando você se expõe. O teu chamado, ele aparece quando você se expõe. Quando você se expõe à necessidade, é onde Deus vai dar a você aquilo que você nunca imaginou que tinha. Fale comigo, o chamado. Agora, quando eu olho essa história de Israel, e eu olho como Jacó é apresentado, dizendo, ouça a Israel, vosso pai. Eu não sei quem você é, mas Deus está te pedindo para quê? Faça algo que você pensa que você não pode fazer. Se essa mensagem de hoje ela puder trazer algum nível de prática na nossa vida, se essa mensagem de hoje, o chamado, ela pode mover algo diferente na nossa vida, é você sair daqui na sua individualidade dizendo, Deus, eu ainda não fiz, eu não vi nada ainda do que o Senhor quer fazer. Talvez você até se sinta muito bem, e eu também me sinto, isso é justo, isso é bom, é saudável e agradável. Deus, obrigado pelo que o Senhor já tem feito através da minha vida. Essa é uma oração linda e honesta, mas eu garanto a você, você não viu nada. Você não viu nada ainda do que Deus é capaz de realizar através da sua vida. O Deus que é o Deus de Abraão e Isaac é também o Deus de Jacó. É do Jacozinho mesmo, daquele que era inadequado, pecador, que não tinha possibilidade, que talvez se a gente fosse fazer algum teste com ele aqui para participar de alguma coisa, a gente ia dizer, irmão, não dá não. Não tem como, você não vai trabalhar com a gente não. Por quê? Porque ia aparecer exatamente essa condição humana dele, essa condição pecadora dele. Mas eu digo uma coisa para você, existe um chamado muito claro, que Deus está dizendo, eu vou te usar, você. Aqui é você, querido, sabe por quê? Porque eu não exporia, eu não colocaria uma mensagem desse tamanho, colocando cada personagem, onde você sabe algo de si mesmo que o desqualifica, e talvez você coloque isso sempre na frente do teu chamado. Quando há um projeto, às vezes necessariamente nada cartesiano, alguma coisa que a igreja expôs, assim, você vai abrir uma célula, às vezes Deus está falando contigo algo até maior. Deus está falando com você não maior, mas algo diferente, porque abrir uma célula é algo muito grande. Deus está te dando uma visão de você sendo usado para libertar toda a sua família. Você teve um sonho pregando para a sua casa inteira e as pessoas aceitando Jesus. Você teve um sonho no meio da faculdade, você evangelizando jovens, e no meio daquela condição que você sabe que é difícil, mas Deus te dando uma palavra poderosa, sábia, que até ateu está se convertendo. Aí você olha para si mesmo e coloca na tua frente o que é desqualificado. Se você procurar, você acha. Porque tem mesmo, eu e você somos desqualificados, nós não temos o que é necessário, o que eu tenho é o que Deus me deu. Agora você tem que lembrar disso, não é por causa da sua capacidade, é por causa daquilo que Deus plantou dentro de você. Enquanto você for um vaso vazio, pronto para receber azeite, o azeite não para. O azeite só para quando o vaso se enche. Mas se eu fosse você, nunca esteja cheio completamente. Diga, Deus, eu sempre preciso de mais. Eu não tenho tudo ainda que eu preciso, eu tenho tudo, mas o Senhor pode me
derramar mais, o Senhor pode fazer aparecer mais. A minha oração é que chamados aqui hoje sejam despertados. Eu não posso produzir aquela fogueira, não dá, era outro ambiente, era outra época. Em alguns ambientes nós fazemos isso no encontro, mas eu não posso produzir. Mas a minha oração é que hoje a palavra seja como fogo e você seja como uma madeira seca. Sabe aquela madeira que quando começa a pegar fogo não para mais? A minha oração é que essa manhã, no Espírito de Deus, enquanto o mundo lá fora está perdido, Deus está levantando um exército de pessoas chamadas, separadas por Deus, preparadas pelo Senhor para poder realizar a missão que Deus entregou. Amado, em nome de Jesus, você pode ser bem sucedido na tua vida, mas não acaba aí. Você pode estar batalhando pela sua vida natural, no sentido do trabalho, vocação que você tem, mas entenda uma coisa, tem um chamado espiritual gritando dentro de você, para que você seja usado por Deus na sua geração. Esses dias de conferência, nós vamos ser expostos ao nível de unção hoje à noite, um missionário que está entregando a vida dele à morte todo mês, e você vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou te dando spoiler mesmo. Você vai ouvir um homem amanhã que não consegue andar 10 metros sem falar de Jesus para alguém. A gente precisa acordar para perceber que você não viu nada ainda diante do que Deus quer realizar na tua vida. Eu abri uma célula, glória a Deus e parabéns. Eu tenho ganhado vida para Jesus, Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia. Mas irmão, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus dos imperfeitos, Ele é o Deus dos inadequados, Ele é o Deus daqueles que não tem preparo nenhum, Ele é o Deus daquele que simplesmente disse sim. Eu não estou desqualificando você para o mundo, você é muito bom nesse mundo aí, você é o cara, você é a pessoa bem-sucedida. Eu estou dizendo a você que o reino de Deus, Deus está chamando pessoas disponíveis para Deus. Se você disser eu quero, você vai se assustar com a palavra que Ele vai colocar na tua boca, com a unção que Ele vai derramar sobre a tua vida, com a influência que Ele vai exercitar e exercer a partir de você. Eu não sei aqui, quando eu olho essa palavra, eu percebo cada um desses que Deus levantou, o Deus de Abraão, o homem que tinha uma vida com Deus, andava com Deus, o Deus de Jacó, aquele de Isaac, aquele que obedeceu até quando não se obedece, porque ele podia ter dito, eu não vou até o fim disso não, mas o Deus de Jacó, que é o Israel, mas ainda aqui Deus fala, eu sou o Deus daquele que era imperfeito, daquele que não tinha possibilidade. Assim como você olha na história, Deus chamando Moisés, sabe para quê? Para dizer, Moisés, se eu sou o Deus de Jacó, fique tranquilo que eu vou também usar você. Mesmo você tendo cometido o que cometeu, mesmo tendo um passado, sendo um fugitivo, eu vou te levantar como líder de uma grande nação. Da mesma maneira, quando eu olho a minha história, e só digo uma coisa, misericórdia, porque não tem um dia que eu agradeça, que passe sem que eu agradeça a Deus dizendo, meu Senhor, obrigado por aquele chamado que o Senhor me deu um dia, porque não foi eu que me joguei não, foi o Senhor que me chamou, o Senhor me encontrou, Deus encontrou você, querido, acredite. Assim como na história você vai ver Israel, assim como você vê que a apresentação dele foi essa, ouvi filhos de Jacó, mas ouça Israel, vosso pai, porque aquilo que você fez no passado, querido, pode ter sido muito, muito ruim, mas quando você se tornou Israel de Deus nessa terra, Deus te deu a unção para mudar a sua genealogia, a sua geração, teus filhos, seus netos, eles serão todos transformados. Os filhos eram de Jacó, mas o pai já era Israel, então a bênção não era de Jacó, era agora de Israel. Você é um homem, uma mulher que tem a bênção de Deus geracional. E aqui está você. Está quem? Exatamente, você que tem um chamado de Deus para poder fazer uma grande transformação nessa geração que vivemos. O mundo lá fora está perdido e cada vez mais perdido. A igreja do Senhor está no fogo, está na presença. A fogueira foi acesa hoje. Eu não sei se você tem graveto na mão, não sei o quanto você está disposto a dizer, Deus, eu jogo o graveto hoje nessa fogueira. Eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. Eu não sei o que você quer fazer. Eu não sei o que você vai se mover aqui hoje, mas o meu espírito está aquecido nessa manhã, de que tem um chamado de Deus sendo liberado aqui. Deus está me aquecendo aqui hoje, que hoje à noite nós vamos viver um chamado missionário, que amanhã vamos viver um chamado poderoso de evangelização, que vamos viver nesses dias e noites de avivamento, algo que você nunca experimentou. Mas apóstolo, eu já vi muita coisa, você não viu nada, você viu só a ponta do iceberg, você não viu tudo
tudo que Deus está fazendo na tua vida. Você não percebeu o quanto Deus quer usar você nessa geração. Eu não tenho graveto aqui, eu não tenho fogueira aqui, mas eu te garanto uma coisa: há fogo de Deus nesse altar, tem fogo de Deus nessa igreja, tem fogo do chamado de Deus nesse ambiente. Deus não exclui ninguém. Ah, mas eu sou inadequado. Não, mas o meu passado me atrapalha. Não vai atrapalhar, porque Ele é o Deus de Jacó. Se Ele é o Deus de Jacó, Ele também é o Deus do Joel. Ele também é o Deus, fala o teu nome, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Adore ao Senhor, comece a adorar ao Senhor. Eu não tenho graveto, eu não tenho fogueira, mas eu tenho aqui o Espírito de Deus que está nesse lugar hoje, chamando você. Não tem idade. Declare, declare, declare. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é. Declare em nome de Jesus. E as coisas de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Meu Deus! Venha o que vier. E as coisas de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E as coisas de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Você sabe de uma coisa? É verdade. Você está sendo exposto a não apenas um entendimento de uma palavra. Sim, é importante. Você está sendo exposto a um nível de unção. Essa igreja é uma igreja de chamado. A origem dessa igreja, ela começa por mim, apóstolo. Quando eu cheguei na escola teológica, a apóstola já estava lá 1 ano na minha frente. Ela recebeu um chamado de Deus. Um chamado que mudou a história da vida dela. Às vezes a gente não conta. Estava acontecendo o Rock in Rio em 85, primeiro que aconteceu. Ela estava indo para o Rock in Rio. A tia dela, a pastora, disse: olha, se você não for para lá, eu vou te levar para um lugar que vai mudar a tua história. E ela foi para esse mesmo lugar 1 ano antes de mim. E Deus resgatou a vida da Silvia de tal jeito que ela saiu de toda a sua história, de todo o seu caminho, que nunca ninguém olhasse para ela, até mesmo lá dentro, e falasse: essa mulher vai ser pastora. Até pelo estilo que ela vivia, pela vida. Mas Deus a chamou. 1 ano depois eu chego lá. Sabe o sincronismo de Deus? 3 anos depois estávamos nos casando. Porque Deus tinha um projeto que eu nunca conheceria ela se eu não tivesse tomado aquela decisão. E a mesma coisa se ela não tomasse a decisão dela. Não se trata só de chamado, se trata de tudo na vida. As decisões que nós tomamos, os lugares que frequentamos, determinam todo o nosso futuro. Tem muito crente brincando, querido. Você está procurando o seu cônjuge no lugar errado. Está procurando o seu futuro em lugares errados. Você não está entendendo. Não existe sorte. Existe a bênção de Deus. Existe o sincronismo de Deus. Pessoas olham para nós dois e falam: como eles se completam. É que nós somos tão diferentes que você nem imagina. E sabe o que acontece? Porque Deus nos chamou. O projeto Vida nasceu de um chamado. Nós não acreditamos que pessoas que são convertidas não têm um chamado. Todos têm um chamado. Essa é a visão do projeto Vida.
para realizar a obra. A gente sugere célula, a gente sugere evangelismo, a gente dá um monte de sugestão para você, mas você não precisa só seguir minha sugestão. Tem um chamado de Deus gritando dentro de nós. Nós nos movemos por um chamado. Cada ano que entra a gente está perguntando: Deus, para onde o Senhor está nos chamando? Eu achava que o meu chamado era um bairro, o bairro Retiro. De verdade, é o bairro mais populoso, tá bom demais. E de repente a gente descobriu que o nosso chamado, ele era pro lado de cá do Paraíba. Para quem é de Volta Redonda sabe o que eu estou dizendo. Já estava bom. Aliás, já era grande demais. Para a igreja de uma garagem, irmão, pelo amor de Deus, isso é ousadia absurda. De repente a gente descobriu que o nosso chamado já estava chegando do outro lado do Paraíba. Aí, para não ficar demorando muito, a gente começou a perceber que aqui o Sul Fluminense, aqui, Deus começou a nos chamar. Aí de repente se abrangeu, começou a abrir para o Brasil, para outros estados. De repente a gente se vê em outros países como estamos hoje. E sabe o que acontece, querido? É porque você só está vendo a ponta do iceberg, como eu também. Eu estava vendo só a pontinha, pastores. Eu estava vendo só o que eu conseguia enxergar. E o que eu conseguia enxergar já era grande, era muito grande, era improvável. Eu já era inadequado para ser um pastor de um bairro. Eu estou te falando, não estou sendo humilde aqui para você não. Estou dizendo, eu não me conseguia ver, não percebia que eu podia abençoar um bairro. Mas hoje o Senhor me chamou para as nações. E se o Senhor me chamou para as nações, é porque eu entendi que eu estava vendo só a ponta do iceberg. Eu não estava vendo nada. A gente foi várias vezes a pé lá para a vila, porque não tinha dinheiro de passagem, irmão. Tinha dinheiro de passagem, mas nunca reclamamos por isso. Então quando Deus me põe nos aviões, nos lugares, não pensa assim: eu posso estar contando marra aí hoje. Eu não estou contando marra. Eu estou dizendo para você que aquele graveto funcionou, que aquele momento mudou a minha história, que Deus faz quando Ele continua fazendo. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com capacidade. Para de dar desculpa. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com capacidade, tem a ver com disponibilidade. Dizendo: Senhor, se o Senhor quer usar alguém na terra hoje, eu estou aqui. Se o Senhor quer usar alguém na terra hoje, não precisa subir num púlpito para pregar. Ali no ponto de ônibus tem gente, ali no shopping tem gente, nos lugares tem gente. Deus chamou você para pregar. Eu comecei pregando na vila, comecei a pregar no Mato Grosso, comecei a pregar na rua, lá na Praça da Sé. Irmão, eu não prego em púlpito a vida inteira não. Para com esse negócio. Deus chamou você para mudar a realidade de famílias. Deus te deu capacidade, Deus te deu autoridade para mudar realidades. Mas apóstolo, eu já estou fazendo muito. Me desculpe com toda a honestidade, é só a ponta do iceberg. Você não viu nada do que Deus quer fazer. Por isso hoje, não tem fogueira aqui na frente, eu não tenho graveto na mão, mas você sente um chamado queimando dentro de você. Sai do teu lugar, se move para o altar. Não importa se a gente vai entupir esse ambiente aqui, mas se mova, porque Deus está chamando hoje para o campo missionário, chamando para evangelização, chamando. Você se ajoelha se quiser, pode ficar em pé, não tem problema. Pode ser em pé ou ajoelhado, como você se sentir mais confortável. Mas em nome de Jesus, eu sinto Deus nos renovando nessa manhã. Tem um chamado, o chamado que Deus tem para nós. Talvez você, como apóstolo, tomou uma decisão na vida. Você estava indo para um caminho, Deus te levou para o caminho dele. Como eu, que Deus me tirou aqui da rua Goitacás, ali da Caetés. Eu recebi um convite, vá a São Paulo, eu fui. E lá Deus me fez ver o que eu nunca vi. Lá Deus me chamou de um jeito que eu nunca imaginei. Eu nunca imaginaria na vida o que Deus faria no meu futuro. Eu nunca poderia imaginar. Eu nunca poderia imaginar o que Deus faria. Naqueles anos estudando em ambientes difíceis, passando, ganhando roupa, porque nem roupa a gente tinha, vivendo na escassez. Eu nunca imaginei que Deus me daria. Não estou falando de dinheiro, irmão, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de Deus te dar a autoridade de mudar realidades. Deus quer te chamar hoje. Há um chamado de Deus aqui, flutuando. Tem uma atmosfera, tem uma frequência nessa igreja aqui hoje, de chamado de Deus. Deus está te chamando. Para de dar desculpa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo pelos teus filhos, que arde dentro deles o fogo daquela fogueira,
que tem nas suas mãos um graveto hoje aqui para lançar nessa fogueira. Eles, como esses gravetos são agora, Senhor, na tua presença. Queima o Senhor como se fosse uma madeira seca, uma madeira que pega fogo rápido, para que eles possam, ó Deus, através do fogo dentro deles, transformar a realidade à volta deles. Ah, Deus, usa essa conferência, a começar hoje à noite, meu Pai, que seja uma noite de quebrantamento, de arrependimento, de vidas sendo expostas ao Teu Evangelho. Ó Deus, que essa conferência, tanto amanhã até quarta-feira, sejam noites de poder, de chamamento, de avivamento sobrenatural. Eu olho para a Tua igreja e vejo, Senhor, o Senhor levantando uma geração poderosa. Por isso, meu Deus, olha as mãos dos Teus filhos, olha as mãos dos Teus filhos, são mãos de entrega, não são mãos de pedido, são mãos de entrega. Eles não vieram agora para pedir nada, eles vieram para se entregar, vieram para entregar a sua vida, assim como Abraão entregou o futuro. Eles estão entregando o futuro deles a Ti, meu Deus. Eles podem ser profissionais em muitas áreas, eles podem ser muito bons no que fazem, mas há um chamado do céu sendo liberado hoje sobre a vida dos Teus filhos. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, Senhor, olha para aqueles onde os Seus filhos, ó Deus, estão desviados. Meu Deus, eles vão ser alcançados, famílias inteiras alcançadas, porque é uma promessa de Deus para nossa casa, meu Deus. Nós nascemos debaixo de um chamado, Senhor. Ninguém aqui está no acaso. Todos aqui foram preparados para ser o que são hoje, para viver o que viveram, para que o Senhor os use nessa geração. Por isso eu te amo, Jesus. Eu te amo porque faz 40 anos atrás, Senhor, são exatos 40 anos atrás, Deus. 40 anos atrás, assim como foi o tempo de Moisés. 40 anos atrás que o Senhor me deu a oportunidade de jogar aquela madeira. Ó Deus, o fogo não apagou até hoje, Senhor. O fogo não apagou até hoje, Senhor. Obrigado, meu Pai. O fogo não se apaga. O fogo não vai apagar. O fogo não vai apagar dessa igreja, dos chamados dessa igreja. O fogo não vai apagar. O fogo não vai apagar. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.